Estamos ao vivo. Hoje a nossa convidada é a Rafaela. Deu um pequeno probleminha aqui para acessar, mas já está resolvido. Nós vamos falar hoje sobre momento de parar. É uma pergunta, né? Nesse momento que estamos vivenciando. Vou convidar agora aqui a Rafaela. Aqui. A Rafaela já vai entrar agora. Olá! Oi, boa noite. Boa noite, Edu. Como você está? Boa noite, Bem, gente. deu um pequeno atrapalho aqui, mas eu consegui. Estava no modo avião. Aí não entrava. Eu disse, mas o que está acontecendo aqui? Aí apertei, não deu, voltei, Aí as forças contrárias, né, Rafaela? Mas elas não conseguiram. É verdade. Tem muito isso. Ultimamente está acontecendo muito, mas a luz sempre vem no final, né? Sempre. Semana passada eu tive uns momentos bem difíceis com a informática. O computador estragou, o Note não funcionava. Aí peguei da minha esposa, fui ativar, não funcionava. Aí uma amiga minha disse, todos os momentos desliga, sai do ar, dá um tempo, respira, depois tu volta que as coisas dão certo. E é bem assim, né? Bem assim. É verdade. Rafaela, então, eu tava... Oi? Como é que estão as coisas aí na Chapada? Aqui sempre é lindo. Cortou um pouco. Repete a última fala que não ouvi aqui, cortou. Está na Chapada, né? Isto, eu estou aqui em Alto Paraíso, do Goiás. Eu sou um gaúcho de Porto Alegre, que vim morar aqui faz 2 anos e meio. Eu dava um curso, ainda ministro, mas eu fazia parte da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, que é uma entidade que foi fundada lá em Porto Alegre, do médico, Dr. Mauro Quitico, que trouxe uma linha de regressão, né, de vidas passadas. E então eu dava uma turma em Porto Alegre e uma aluna, uma pessoa de Brasília, a Vanja Mendes, minha amiga, entrou em contato que queria fazer o curso comigo. Eu disse, mas em Brasília tem essa turma, né? Ela, não, Edu, a turma começou agora, em Brasília era 1 ano e meio ou 2, e ela disse, só vão abrir a próxima depois que encerrar essa. E eu não quero esperar. Eu estou com um chamado urgente para fazer esses cursos de regressão. Essas questões, né, Rafaela, que a gente vai recebendo chamados, né? É E verdade. a Vanja já tinha uma bagagem já de conhecimento, estava entendendo. E aí ela procurou onde é que tinha turmas iniciando, viu a minha, e aí escreveu. Eu disse, tudo bem, vamos ver o que acontece, né? No dia do curso ela surgiu, eu me lembro direitinho, assim, quando eu olhei para ela, me veio assim, o que eles querem, eles, né, a espiritualidade, os amigos nossos aí espirituais, com essa pessoa vindo aqui de Brasília, imagina, porque eram 18 encontros, uma vez por mês, né, para fazer o curso. E hoje eu entendi, né? Terminado o curso, esse curso, o aluno, quando termina, ele pode fazer aluno de segunda turma, se ele quiser continuar, ou também monitoria, visando depois ser um futuro ministrante, né, deste curso. E aí ela disse, Edu, vamos abrir uma turma em Brasília, e eu vou ser tua monitora lá. Ela é doula, ela formou muitas doulas aqui em Brasília, Goiânia, aqui nessa região. E eu disse, mas Brasília já tem um núcleo lá, né? Já tem um pessoal trabalhando. Ela disse, então vamos abrir em Goiânia. Eu me lembro que eu disse Goiânia, mas ela mora em Brasília, Goiânia. Eu disse, tá. Não tinha noção, né, das distâncias. Eu já tinha morado no Mato Grosso, mas não tinha essa noção, né? Aí abrimos a turma em Goiânia. Em maio, eu fui para Goiânia, maio de 17 ou 18, eu acho. Fui para Goiânia, dei uma turma, 1 ano e meio, encerrou, abri uma segunda turma.
E aí um dia chega um amigo lá, que fiz amizade, Guilherme Vilela, que tá morando aqui. Cedu, tô indo morar no Alto Paraíso. Eu disse, Alto Paraíso, o que que é isso? Não, uma cidade assim, uma cidade mística, o solo é de cristais, fica na Chapada dos Veadeiros, né? Eu disse, interessante. E aí, em novembro de 19, eu vim para cá, eu e a companheira anterior, e gostamos da cidade. E em dezembro a gente veio de mudança para cá. Aí conheci o Alto Paraíso. Então. Eu gostaria, Rafaela, que tu te apresentasse também um pouquinho de onde tu estás, quem é um pouco a Rafaela, o que que a Rafaela anda fazendo, né, nos seus trabalhos, na sua vida pessoal, um pouco, assim, contar um pouco de quem é um pouco Rafaela, para a gente ir entrando no nosso assunto, o tema. Estou em Brasília. Eu sou de Brasília, né? Estou aí pertinho aí de vocês. De vez em quando dou uma passada aí na Chapada e Goiânia também. Então, tudo aqui perto, né? Então, eu sou Rafaela Ábido, sou influenciadora evolucionária, né? Eu queria uma influenciadora evolucionária, né? Todo mundo pergunta. Então, assim, eu influencio, né? Eu ajudo pessoas que estão aí no processo de autoconhecimento, de despertar de consciência, e que chega naquele ponto, assim, que chega no ponto zero, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, da minha história, eu vou contar aí para vocês para a gente entender um pouquinho. Eu gosto muito de dar exemplos de vida, eu acho que fica muito mais fácil de entendimento, e é esse o meu trabalho, né? Influenciar pessoas através dos meus exemplos de vida, para ajudar ali a dar para as pessoas uma luz, né, no fim do túnel. Porque quando a gente desperta, ou quando a gente vai para o autoconhecimento, a gente chega num momento que você fala, meu Deus, será que eu estou ficando doida? Né? O que está acontecendo? Para onde eu vou? Que rumo que eu vou? E aí a gente fica, eu já passei por isso. A gente fica perdida, a gente não sabe para que rumo que vai. Quem estuda, e várias outras perguntas que a gente fica. E a primeira coisa que a gente faz é, estou ficando doido, né? A gente começa a ver a vida de uma outra forma e aí acha, porque todo mundo está naquela coisa do automático, né? Na vida do automático, e só vê a vida numa forma, né? E a gente, quando a gente procura o autoconhecimento e quando a gente tem o despertar de consciência, a gente sai da forma. Só que quando a gente sai da forma, quem é que está ali para a gente ajudar a gente? São poucas pessoas ainda, né? Então a gente já entrei aí um pouquinho nesse assunto aí, já na minha Isso. apresentação já. E aí eu faço esse tipo de trabalho, né? Às vezes as pessoas estão meio que perdidas, e aí esse trabalho eu não cobro. Conversa, a gente conversa, faço lives, né? Faço, vou começar com alguns projetos de palestras também em relação a ajudar essas pessoas, e sou facilitadora também. Só que esse trabalho de facilitadora como se fosse um plus do meu trabalho mesmo, onde vem a renda aí para conseguir manter esse trabalho aí que eu faço de fazer dos dois lados, tanto pago quanto gratuito. Então, sou reikiana, né? Mas não trabalho com reiki. Aí eu sou tamiana, eu trabalho com a terapia vibracional tamiana, né? Que você conheceu. Isso. Trabalho e canalizei a terapia multidimensional de despertar de luz. E por enquanto só estou nessas duas terapias mesmo, né, fazendo esse trabalho, mas o meu forte mesmo, o meu trabalho mesmo, que eu gosto de fazer, é isso aqui que a gente vai fazer. Esse bate-papo é trazer um pouquinho aí de luz, né, para as pessoas que já estão no seu processo, né, e tá vendo aqui, ai, que bom, eu não estou sozinha nessa estrada, e ajudar as pessoas
que estão chegando agora, que estão despertando agora, que estão entrando para o autoconhecimento agora, estão mudando de vida. E aí a gente faz esse trabalho gostoso aí, né, para ajudar, nos ajudando, porque é uma troca. Para mim sempre foi uma troca, né? Nos cursos eu sempre falo para vocês, é uma troca. Eu não estou aqui para ser superior a ninguém, e eu estou tanto passando os ensinamentos que eu aprendi e vocês estão me devolvendo de volta, porque eu sempre aprendo alguma coisa nos cursos, quando eu estou aprendendo e quando eu estou batendo papo assim com vocês. Eu acabo também levando os puxões de orelha, porque às vezes a gente fala da boca para fora e não sai. Isso, Né? Então a gente vai aprendendo isso também no dia a dia e no meu trabalho. Isso eu sempre estou nesse movimento aí de dar e receber, que é muito legal, né? Quer falar um pouquinho? Deixa eu só, eu vou pegar um fonezinho de ouvido, meio minuto. Tá dando para ouvir, gente? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá direitinho? Enquanto ele está pegando ali. Ele está com um leve chiado, Rafa. Eu estou escutando aqui também. É um clique, um chiado. Às vezes tem isso. Eu já baixei um pouco o microfone, o som meu aqui, que às vezes é o som. Baixa um pouquinho o teu, talvez. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se dá Baixa uma... um pouquinho. Tu tá no celular? Acho que deu, né? Oi. Isso, melhorou agora, ficou limpo. As tecnologias. Tecnologia, vão aprendendo. Rafa, te perguntar, que idade você está? Eu tô com 41. Juro para vocês. Quando é que começou, assim, tu acha que tu tem essa história, um marco na tua vida, que começou esse despertar que eu tenho que... Não é, porque no início não veio o tem que sair da caixinha, né? Mas como é que começou, que tu acha que tem um marco, um momento, os períodos, porque é legal, porque eu acho que é o que acontece na maioria com as pessoas, e eu faço nas lives, eu gosto exatamente disso aí, que é o que tu também faz. A gente traz a bagagem da gente. Eu também, né, sou facilitador, e nos meus cursos também eu digo, pessoal, eu estou trazendo aqui o que eu venho fazendo, e o que tem dando certo, e a minha experiência. Né? Então, cada um de vocês vai absorver o que acha que é válido, e vamos trocando, então, essa bagagem. Se tu tem na tua vida um marco, assim, que geralmente as pessoas chegam para nós, né, contando alguma história, assim, tipo, o que está acontecendo na minha vida que eu não estou entendendo? Então, exatamente aí a gente chegando aí no ponto zero, né? Na mudança de vida, como é que foi esse clique, né, que aconteceu. Então, eu já vou começar a falar que eu sou ariana, né? A ariana Meu não ascendente. para, é movimento, né? A gente está sempre em movimento. E aí eu era uma ariana muito ariana mesmo. Então, assim, a minha vida antigamente era totalmente diferente dessa que eu tenho hoje. Então, o que aconteceu, né, na minha vida para que desse o estalo mesmo? Eu comecei na verdade, eu já era uma pessoa doente, né? Então, assim, eu passava uma semana bem, ou 3 dias bem, uma semana ruim. 3 dias bem, uma semana ruim, né? O que era o E ruim aí, para ti? O que era esse ruim? Que é bom era assim, qualquer ventinho eu ficava resfriada. Qualquer ventinho eu estava tossindo, estava com sinusite, estava com crise de sinusite, com catarro, ficava cansada. Nossa, eu ficava muito cansada. E aí eu estava sempre nesse movimento, sempre nesse movimento. E aí o que aconteceu, né? E por mais que eu ficasse doente, eu não parava, né? Aquela coisa,
Eu estava doente, eu já ia atrás, eu estava trabalhando, eu estava estudando, mas eu fazia acontecer, mesmo doente. Então não tinha essa coisa de parar, né? Então o que aconteceu? Eu já tinha esse movimento e eu ficava doente direto, direto, direto. Aí chegou um ponto na minha vida que eu era empresária, tinha um estúdio tinha uma academia, na verdade, né? Aí nessa academia eu era estagiária de Pilates, eu dava massagem, eu era professora de dança do ventre, eu ensaiava, né? Além de eu ensaiar, porque eu dançava profissionalmente na época, eu estava na faculdade de fisioterapia e isso tudo eu ainda inventava de fazer aula de dança de salão quando dava e eu ainda saía para as baladas com os meus amigos. Então eu estava nesse processo já acumulativo de muita coisa, fazendo muita coisa, né? Não sei, juro para vocês, não sei como é que eu dava conta de fazer isso tudo. E aí o que aconteceu? Eu já não ficava mais doente, uma gripezinha. A coisa começou a piorar. E aí teve um dia que eu estava aqui dormindo em casa e aí eu acordei, na hora que eu abri o olho, eu comecei a ver tudo girar. E aí eu comecei a passar mal e aquela coisa toda, e vomitei, fui parar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, já cheguei lá, o pessoal interna, vai ter que internar. Me internaram. Aí, quando me internaram, como eu já trabalho com Pilates e tal, eu virei e falei assim, olha, eu acho que eu tô com labirintite. E aí o pessoal falou assim, não é labirintite. Eu falei, a gente já fez os exames, você não tem labirintite. E aí eu falei, gente, eu tenho... Não tem exame para labirintite. Não tem, mas você não tem labirintite. E eu, gente, mas eu realmente nunca tive labirintite, mas não sei o que está acontecendo, né? Aí eu fui acabei que na época lá, para você ver o tanto que eu era, que eu não conseguia parar, que no que me internaram, eu dormi de um dia para o outro, com raiva de ter que ficar no Presa, amarrada na maca. No outro dia eu assinei a autorização para me liberarem, fui embora e fui em outro médico, né? Eu já tinha melhorado, já estava andando o hospital inteiro. Na época eu fazia fisioterapia, então eu já conhecia os hospitais, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, eu fui em outro médico. E aí o médico falou assim, Rafa, olha, eu estou olhando todos os seus exames. Realmente, vamos fazer um teste, mas esse teste não é para saber se você tem labirintite, é para saber se você está no quadro de labirintite. E aí eu fiz o exame e eu estava no quadro de labirintite. E aí eu falei assim, tá, agora me explica o que está acontecendo, né? Porque eu estava bem, entre aspas, né? O meu bem Achava, meu né? bem A persona achava que estava bem, né? Exatamente, porque o meu normal na época era ficar doente 3 dias, ficar bem 3 dias, uma semana ruim, né? E mesmo ruim eu não parava. E aí o médico falou, fiz lá os exames, e aí eu falei, cara, né, me explica aí, porque eu não tô entendendo, né? Eu tava bem, e aí agora eu tô tendo crise de labirintite, sem ter labirintite, o que que tá acontecendo? E aí ele pegou, olhou os meus exames e tal, e falou assim, o que que você faz? Aí eu comecei a rir, ainda brinquei com ele, falei assim, olha, tem um amigo meu que diz assim, que quando as pessoas me fazem essa pergunta, é para me responder, é mais fácil perguntar o que que eu não faço, né? E aí ele falou assim, tá, então vamos lá, você trabalha com o quê? E aí eu fui falando. E aí eu fui falando e tal, e no final ele virou para mim e falou assim, você tá fugindo de quê? Ah, que legal. Médico abençoado, né? Exatamente.
você está fugindo de quê e de quem? Naquele momento, logicamente, que não fez sentido para mim, né? Porque eu estava naquele movimento já há muitos anos da minha vida, achando que aquilo era normal, né? A gente está dentro do sistema e acha que é normal a nossa vida, trabalhar que nem um louco, pagar boleto, e acha que a vida é só isso, né? E olha que vida miserável que eu estava vivendo, né? Que era trabalhar que nem uma condenada, chegava final de semana, eu ficava me sentindo culpada porque eu não estava trabalhando, e aí eu inventava coisas para fazer porque eu me sentia culpada por não estar trabalhando. Então eu não parava até chegar a esse ponto. E aí o médico virou para mim e falou assim: olha, Rafael, o negócio aqui está muito sério. Seu nível de estresse está tipo top do top do top. Se você não parar, você vai ter realmente um problema sério de saúde. E quando eu falo problema sério de saúde, eu estou falando de um câncer, eu estou falando de você ter uma parada cardíaca, né? E você ter um problema no coração, né? Então, é o momento de você parar, não tem mais essa de, eu vou pensar, é questão de saúde. E aí, eu falei, ok, então, beleza, então vamos. Gente, ó, não vou mentir para vocês, não foi fácil, tá? Tudo nessa vida é treino. E até a espiritualidade é treino. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu peguei e falei, tá, o que eu posso tirar da minha vida, que foi difícil pra caramba de me decidir, o que eu posso tirar da minha vida que não vai me prejudicar, né? E aí eu falei, ok, então o que que eu não gosto? Não tinha nada que eu não gostasse. Eu gostava de dançar, eu gostava de dar aula, eu gostava de fazer massagem. E aí eu falei, tá, então vamos pro lado financeiro, né? Então o que que me dá hoje em dia? O que estava me dando naquela época? O Pilates, né? Então, beleza. Então, o Pilates eu não vou tirar. Então, vamos para o outro lado. O que que não está me dando tanto? E nesse mesmo período, eu fiquei chateada com uma história da massagem, que é uma outra história, depois eu conto para vocês, que foi que eu estava sendo preparada para receber o Despertar de Luz, que eu recebi há uns 2 anos atrás, mas naquela época eu não sabia de nada, e aí eu achava que era porque eu era uma péssima massagista, né? Eu fazia massagem modeladora nas minhas clientes, elas dormiam. Então eu achava que era uma péssima massagista. Então eu já estava chateada com isso, eu falei, ok, então uma das coisas que eu vou tirar já de cara vai ser a massagem. E aí eu peguei o espaço que eu tinha lá de massagem e aluguei o espaço para outras pessoas e continuei com o Pilates, a dança. Aí eu falei, ok, então vamos diminuir mais. Eu parei de dar aula, ficava só ensaiando e apresentando e fazendo Pilates e fazendo a faculdade, né? Mas mesmo assim a coisa ainda estava difícil. Eu ainda estava tendo crises de labirintite não, desculpa. Eu ainda estava tendo crises e crises assim de passar mal e não ser nada, fazer exame e não ser nada, e de parar no hospital e eu não ter nada, de ter que tomar soro e eu não tinha nada. E aí eu falei, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? E aí eu fui tirando. E aí eu fui tirando, e aí eu fui tirando. E o que começou a acontecer? Ok, eu estava só dando aula de Pilates, né? Dando aula de Pilates. Aí, cara, é aquela coisa, né? Do buraco existencial que todo mundo tem, que a gente tem, né? E que aquelas coisas que eu estava fazendo, inconscientemente, eu estava achando que eu estava preenchendo aquele buraco. E eu não estava. E por tirar aquelas coisas, a sensação que eu tinha é que era um buraco que estava voltando, né? Na verdade, ele não estava voltando. Ele estava era me acionando que eu precisava olhar para mim e eu não olhava.
E aí, o que que eu comecei a fazer? Comecei a sair de segunda a segunda. Porque é difícil, né? É Porque difícil a gente a faz gente... qualquer coisa para não acessar, né, o eu interno, no início, né? Para fazer qualquer coisa. Exatamente. E aí eu comecei a sair de segunda a segunda e aquela coisa toda. Mas dentro de mim, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, quando chegou ao momento assim que eu falei, não, eu preciso. E aí começou, né? Eu saí e tal. E aí aquelas saídas começou a não fazer mais sentido para mim. Eu saía e eu me sentia sozinha, eu não gostava mais das baladas, eu não gostava. E aí eu comecei agora, ferrou, né? O que eu vou fazer? E realmente eu tive que dar uma parada, né? Eu acho que a vida me parou mesmo, tipo assim, vamos tirar a graça disso aqui dela, né? Para ver o que que acontece. E nesse movimento de eu saía e eu começava a ficar com sono, e a minha amiga que saía comigo, ela foi embora, ela foi para São Paulo, e aí eu saía sozinha, não fazia mais sentido para mim. E começou aquele movimento dessa forma. E aí, nesse movimento, eu acabei parando de sair. Então, o que que aconteceu? Eu estava na faculdade, dando aula de Pilates, e não estava saindo mais, né? Já não tinha mais graça para mim as saídas. Aí que a coisa começou a andar. Que aí, nesse movimento de ter que realmente parar, eu comecei a me observar. E aí eu comecei a ver coisas que eu começar aquela coisa, né, te arrepia assim, falando, meu Deus, eu preciso mudar. E uma das coisas, o que mais pegou para mim foram relacionamentos. Não só de relacionamento amoroso, mas todo tipo de relacionamento. Então eu comecei a descobrir que os meus amigos, eu achava que o que os meus amigos mais tinham comigo era respeito, e não era medo. Porque eu era uma pessoa treteira. Toda vez eu arranjava briga. Eu estava brigando com todo mundo. E isso começou a me incomodar. Eu comecei a observar que as brigas começaram a me incomodar. Aí, além das brigas que começaram a me incomodar, os relacionamentos com os meus amigos eram mais de medo. Eles tinham pavor de mim. E aí eu comecei, gente, não era para ser assim. Eu quero uma amizade legal, eu quero uma amizade bacana, não uma amizade na base do medo, onde todo mundo, eu acho que quando eu chegar, os meus amigos vão falar assim, ah, meu Deus, lá vem a treteira. Lá vem a Rafa arranjar briga. E aí isso começou a me incomodar. E eu comecei a fazer esse movimento de observar. E eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu fui olhar para os meus relacionamentos mesmo amorosos. E aí eu comecei a observar que eu não tive nenhum relacionamento legal, bacana. Só tive era um padrão de briga, era um padrão de ciúmes, era um padrão de traição. E aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Mas mesmo assim, né, eu continuei não querendo ver, vendo, mas fingindo que não estava vendo, porque a gente faz esse movimento também logo de início, né? E Sim. aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver os últimos relacionamentos. Então, eu tive 4 relacionamentos, um atrás do outro, e os quatro foram piorando, até o último que foi péssimo. Aí eu falei, não, agora não tem como fugir mais. Agora eu vou ter que olhar. Agora eu vou ter que olhar eu tô com algum problema e esse problema não é com o outro. Não é com as pessoas, não é no externo. Esse problema tá Ali, comigo. ali foi o despertar, né? Aí tu Aí foi traz o para si. movimento, exatamente. Aí foi o movimento de, opa, então vamos, né? Vamos ver o que que a gente pode estar fazendo, né? Para onde a gente pode estar indo para a gente chegar nesse autoconhecimento aí, né? Para a gente olhar aí o que está rolando, e outra, eu vim da minha infância até a minha fase adulta
em psicólogo. Então, assim, não estava resolvendo, né? Porque a psicologia ela é muito boa. Mas naquela época, a psicologia ficava muito no mental. Hoje em dia que está mudando. Mas naquela época era muito mental. Então eu estava totalmente mental. E aí eu falei, as religiões, e eu não conseguia entrar em nada, né? Eu não conseguia me ver em nada ali. E aí eu falei, então para onde? Aí veio aquela coisa, para onde é que eu vou? Ou, como é que eu vou descobrir esse outro lado, né? Eu estou começando a enxergar a vida de uma outra forma, né? Que eu preciso mudar, que eu estou vendo que coisas que antes eu me alimentava, porque a gente se alimenta das frequências ruins que a gente está, né, das vibrações ruins que a gente se alimenta daquilo ali, né? O casal que está ali, vive de brigas e gosta daquilo ali, porque já vi casais assim, eles se Habitua. alimentam daquilo ali, né? E eu me alimentava daquilo, era aquilo que na época trazia a felicidade ilusória, né? Achando que aquilo era amor. E aí o que que aconteceu? Eu fiquei perdida. Eu não sabia para que rumo que eu ia. Eu não sabia quem procurar, eu não sabia quem eu ia pesquisar, eu já vinha de tantos psicólogos, não era por ali. E aí eu fiquei, e agora o que que vai acontecer? E aí o que que aconteceu? Quando você se abre para o universo, né? Não é Você nem se que você se abre. entrega, né? Você dobra o joelho, né, Rafa? Eu digo, né? Exatamente, você se rende. Isso. Quando você se rende ali para o seu processo, que foi o momento que eu me rendi, eu falei, gente, traz para mim o que, que eu preciso aprender, traz para mim o que, que eu preciso ver. E aí eu ainda dava aula de Pilates nessa época, e a minha mãe dava aula para uma aluna que ela era psicóloga, mas ela já estava nessa área. Né? Ela era mais terapeuta holística do que psicóloga. E aí ela estava trazendo o pathwork. E a minha mãe e ela acabaram fazendo ali um bom combinado, ali um combinado as duas. E a minha mãe começou a fazer com ela. E a minha mãe gostou. E a minha mãe falou assim: ah, você não quer ir lá conhecer e tal? E eu falei: não sei, não, né? Não acredito nessas coisas, né? Ele bem assim, né? Aquela coisa Esses de pagar negócios. língua. Né? Eu falei, não acredito nessas coisas. E aí o que que aconteceu? Ela falou assim, ah, então faz o seguinte, eu vou conhecer o teu trabalho, eu vou conhecer o teu trabalho, e aí eu vejo se eu vou entrar ou não. E aí ela me chamou para constelação familiar. E eu fui. E aí, nesse momento, na constelação familiar, eu estava assistindo, olha que loucura, né? Gente, eu só apanhei. Só apanhei. A gente apanha mesmo. Não é Disneylândia, não. A gente apanha mesmo. E aí, o que que aconteceu? Peraí, só um minutinho. Gato. E aí, o que que aconteceu? Eu fui na constelação e quando chegou lá na constelação, eu tava olhando assim, sei, aham. E aí ela me chamou para participar. Qual é o Quando eu papel que entrei, entrou? quando eu entrei, eu senti uma energia assim diferente. Eu falei, ah, é por aí então. E aí aceitei, né? Falei, ok, quero fazer o PF Work, vamos ali e tal, não sei das quantas, tararau. Que ela disse que tinha algumas coisas a ver ali e tal. E aí fui pro PF Work. E aí eu apanhei pra caramba. Porque, imagina, Mariana, né? Trabalhar o ego não é fácil, não. E a partir desse momento eu fui conhecendo várias. E ela que começou o meu processo.
né, na verdade. E aí, daí, fiquei com ela durante um ano no Perfork, se eu não me engano, acho que foi um ano. Quando chegou completar um ano no Perfork, eu conheci Christine Day, que foi ela que me apresentou. E a Christine, quando eu fiz um processo com ela, pronto, abriu um mar de possibilidades para mim. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é para aí que eu quero ir, eu quero trabalhar com isso. E nesse querer trabalhar com isso, eu comecei a fazer os meus movimentos. Nossa, e pronto. E aí, o que acontece? Né? Eu comecei a entender muita coisa na minha vida. Eu comecei a entender a Rafaela. Porque a Rafaela, quando era criança, tinha birra com a escola. E aí a Rafaela sofreu muito porque falavam para a Rafaela que a Rafaela era preguiçosa, que a Rafaela não gostava de estudar. A tia minha me esculachou, falou um monte para minha mãe. E não, a Rafaela só achava que o sistema educacional era arcaico. Porque de onde é o sistema de onde ela veio é muito melhor. E a Rafaela tem esse véu aberto. Quer dizer, não tem essa parte do véu em relação ao sistema educacional de hoje em dia, né? Então você vai descobrindo muita coisa de você. E, gente, não é para ficar no externo, é para entrar profundo mesmo. É para descobrir ali, é para parar ali, a dar uma pausa no automático, né? Mesmo. Fazer que nem eu fiz não é fácil, mas é preciso. Aí que vem a espiritualidade. Quando você dá uma pausa, né, na sua vida, quando você fala, opa, é o momento de, tem alguma coisa rolando aqui, vou dar uma pausa. Porque, gente, se vocês ficarem no automático, é todo dia, acorda de manhã, toma café, vai trabalhar, bate ponto, fica com raiva, estressa, aí volta, almoça, não almoça, né? Vou dar uma deixa aqui. Eu trabalho há 13 anos, mais ou menos, com regressão, né, vidas passadas. Então, o que vem na maioria das regressões iniciais, né, Rafa, para as pessoas que buscam esse atendimento? Um arrependimento das encarnações anteriores, do que não fez em relação ao cuidado de si mesmo. Vidas de riqueza, rainha, rei, grande empresário, donos de terra, ou seja, poder, né? Ou mesmo com personagens um pouco mais simples, mas que não cuidaram de si, dedicaram a vida a cuidar da família, a cuidar da comunidade, mas não olharam para si. E aí, quando você está no momento da passagem, né, de um plano encarnado para o desencarnado, vem então na regressão o entendimento da pessoa do arrependimento. Clareia, né, na sua mente, na sua consciência, essa verdade. Então fica, para mim hoje é muito claro, né, qual é o objetivo de estar mais uma vez reencarnado nesse planeta Terra, nesse momento, né, de tanta dor, tanto sofrimento, tantos desafios que a gente vive aqui na Terra, que como tu falou no início, não é fácil, estar encarnado não é fácil, mas é que por que não é fácil para muitos de nós? Pela nossa resistência em não fazer o que nós viemos fazer. A gente veio para cá para fazer primeiro uma coisa, cuidar da gente. Todo o resto que a gente faz, que eu as firulas, esse monte de trabalho, né? Esse monte de preocupação, esse monte assim, né, de desejos e sonhos externos, de conquistas e compras, e 10 casas, e melhores carros, e tudo isso, ilusão, né, Rafa? É uma ilusão tamanha. E por isso, o que a vida vai fazendo? Rafa falou. O vazio, a gente vem com essa missão. Então, quem está buscando o seu propósito de vida,
comece a olhar para dentro. Comece a fazer as perguntas para o seu eu, né? Para Deus, para o divino, para o sol, para a natureza, a conexão. Porque aí você vai começar a ouvir, que foi o que a Rafa está contando aqui para nós, dessa história dela. E o objetivo, né, um dos objetivos dessa live é a gente trazer essa partilha da nossa bagagem. Nós atendemos pessoas, recebemos pessoas diariamente, né, que estão vindo nesse processo perdido, surtando, um vazio existencial. E eu vou entrar devagarinho, já está como voa, né? Está faltando 15 minutos. Eu estou aqui no Alto há 2 anos e meio, trabalho então há mais de 10 anos, 12, 13, com as regressões, trabalho com constelações também. Eu fiquei 2 anos, Rafa, indo num grupo toda semana, que foi extraordinário, depois eu fiz a formação. Então hoje eu atendo com as constelações online, né, com bonecos na água, que é maravilhoso, né, com os bonequinhos, tu larga os bonequinhos, abre o campo, aqueles bonequinhos sai correndo dentro da água, que é muito legal. Com a Tamiana, que eu fiz o curso, com o Renascimento, do Leonardo Horn, que é uma técnica de respiração conectada, que é extraordinária, acessa muitos traumas de infância, traumas do parto. Trabalho com alinhamento energético, uma formação que eu fiz com Hernani Fornari, tem mais de 10 anos, é como terapeuta, mais de 40, 50, mas nesse curso. Fiz em Porto Alegre, ele é do Rio de Janeiro, que nós verbalizamos, então, chama-se corpos energéticos, é o conteúdo biopsicoemocional. Então, se eu fosse atender a Rafa aqui, a gente pode até fazer. Eu gosto de fechar os olhos, a gente faz o olho aberto. Faço uma leitura do campo dela, e esse campo está limpando o conteúdo. Depois eu dou voz para corpos energéticos que não são espíritos encarnados, são personalidades ou subpersonalidades. Então, provavelmente, naquele período que a Rafa estava muito raivosa, se eu fosse atendê-la, com certeza um corpo que ia aparecer muito forte seria um corpo de raiva, um corpo de dor, um corpo de mágoa, um corpo de ressentimento. E esse corpo, então, a gente conversa com esse corpo, traz umas orientações e encaminha para a consciência crística. E no final a gente traz um corpo em luz, que vem uma orientação, que vem uma senha. Todas essas ferramentas, eu cheguei aqui em dezembro de 19, no Alto Paraíso. Ano passado, nós fizemos 4 retiros aqui na Chapada dos Veadeiros, e nós estamos abrindo um outro agora, que é a live em cima disso. Qual é o objetivo desse retiro? É para estas pessoas que estão passando estes momentos muito tumultuados, muito confusos. De vez em quando a gente atende alguém, né, Rafa, que está pensando até, né, em acabar, né, com o processo existencial mais cedo. Então, o momento está bem... Eu andei lendo ali que um índice que falou que a cada 4 segundos no planeta Terra, um suicídio. Então, e agora, depois da pandemia, né? Porque as pessoas estão totalmente perdidas. Foram todo mundo para espiritualidade, agora todo mundo esqueceu de novo, né? E aí estão meio que perdidas. E, gente, precisa parar. E uma das oportunidades para vocês pararem é o que o Edu está falando agora, do retiro. Porque, assim, ó, para mim, eu sou formado em administração, tenho pós em cursos humanos, sempre estudei, sempre li. Mas até os 42 anos, eu tinha ido no máximo em psicólogo. Então, o meu olhar era muito curto. Eu falo esse negócio da minha bagagem de estudo, né, não é sentido de contar vantagem, no sentido assim, que às vezes a gente conhece bastante coisa e aí limita, né, Rafa? Então, no ano de 2010, então eu comecei a fazer o curso de regressão, eu conheci a medicina da floresta, né, a ayahuasca, o Daime, e em junho eu comecei a fazer terapias. E aí depois cursos e vivências. Então, hoje para mim assim, são 2 coisas muito importantes
para quem está querendo se reconectar, querendo entender o que está acontecendo na sua vida. Busque fazer terapia. Busque informações, terapeuta, ali que mais agrada. Busque fazer. No início eu também não dava aquele crédito todo, né? A gente fica meio... Tá? E vivências, dinâmicas vivências que eu digo retiros, momentos que você vai tirar para ti. Eu tenho um curso que é uma vez por mês, então eu tenho muito hábito quando a gente se encontra nesse curso perguntar para todos os alunos: quantas vezes nesse mês você parou e cuidou de ti? E é muito comum, né, Rafa? As pessoas, pois não deu tempo, né, Rafaela? Em 30 dias, nós não arrumamos 10 minutos por dia, pessoal, que é para fazer uma parada, respirar e meditar. Então, assim, esse retiro, nós identificamos, eu, a minha companheira, que também é psicóloga transpessoal, já andou na Índia, trabalha com yoga, com alimentação ayurvédica, com terapia corporal. Então, nós juntamos toda a bagagem que eu tenho, esses mais de 10 anos como terapeuta, atendendo pessoas, e montamos mais esse retiro com esse foco. O que quer dizer isso? Que desde que a pessoa chega na sexta-feira de noite, ela vai passar por uma simulação de vidas passadas, para trazer isso que eu falei agora para ti. Porque, pessoal, a gente se acorda e leva a vida e a gente esquece que nós estamos de passagem. E que, daqui a pouco, acabou. E aí o que eu vim para fazer, o meu propósito de vida, eu não faço. Eu fico, como o Rafa falou, correndo para pagar boleto, correndo para fugir de algo. Então, chega na sexta, ela vai passar pela simulação, para dar uma, né, Rafa, uma sacudida. E o trabalho, a gente sabe, é guiado, não é pelo Edu e pela Adriana. A parte física, eu e ela, mas é a parte espiritual que guia o trabalho. Então a pessoa vai receber uma bagagem já extraordinária. No sábado de manhã, nós vamos ter renascimento xamânico, que é essa respiração conectada com o povo indígena, com os caboclos, com o maracá, com o tambor, né? com as medicinas ali, não o uso das medicinas ritualísticas, tá? Uso eu como condutor. Vamos trabalhar com terapia corporal, vamos ter yoga, alimentação saudável maravilhosa. Vamos ter, não sei se você já participou, aquela simulação de parto, Rafaela, onde você vai renascer, é extraordinário. A gente vai montar, a pessoa vai passar pelo útero da sua mãe e vai renascer. É muito intenso, libera muito bloqueio que a gente carrega, desta encarnação e de outras. Em todas as encarnações, a gente fez duas coisas. A gente morreu e a gente nasceu. Tá? E mesmo assim, e ali é onde tem muito trauma. Tem um autor, que eu tenho que ver o nome dele, ele fez um comparativo, né, nesse olhar dos traumas, do momento da passagem da Terra, né, do encarnado para o desencarne, e o momento do nascer, quando tu vem de lá e nasce aqui na Terra. Muitos fatos semelhantes. Nós vamos trabalhar também com dinâmicas de constelação, Rafael, dentro das questões da transição, do medo, do que te bloqueia. Nós vamos trabalhar, trabalho de fogueira para queimar, literalmente, crenças limitantes que a gente vem carregando. Nós vamos ter banho de cachoeira, que é maravilhoso, provavelmente com argila medicinal, que aí vai deixar a gente novinho, né, que nem falou, né? Eu aqui com 32 anos, a Rafa com 25, tá? que é o argila daqui, da Chapada. Arte terapia também. Muita partilha, né? Para as pessoas ir trazendo, ressignificando, compreendendo. E tudo foi pensado, Rafa, uma dinâmica amarradinha na outra. Que a gente tem essa bagagem. Eu gosto de falar isso muito. Tem muito retiro. Tem um propósito. Uma dinâmica segue na outra, que a pessoa vai entendendo. Eu fiz Unipaz, tem no Brasil inteiro, que é uma universidade, né, da Paz. Aqui também.
Tem em Brasília, que é maravilhoso, eu conheço o Fabrício Scarpe daí. Lá é o Mauro Posati, o reitor. Então lá eu aprendi muito sobre, são 2 anos vivenciando várias linhas, tudo da transpessoalidade, né? Então, fazendo esse convite para vocês, 7, 8 e 9 de outubro, no Yoga Resort Paraíso dos Pandavas. Depois vocês assistam, olhem, é um local maravilhoso, chalés lindos, ambiente de primeira, com água, ou seja, com a cachoeira lá dentro da região. Venham conhecer, se tiver perguntas, né? Maravilhoso. Vão fazer as vivências e com certeza, que é em todo final de retiro, né? Cara, eu vou acompanhando e no final a gente faz aquela avaliação, conversa com as pessoas. E até hoje, né? Todos que participaram saem assim muito mexidos, transformados, com muita bagagem para recomeçar. Que nem a história que estava contando. Ajudar nesse clique, trazer a força e o amparo mental e espiritual. Rafa, nós estamos indo para os minutinhos finais. Eu pediria então para tu fazer as tuas recomendações, agradecimentos, se quiser dar um recado do teu trabalho, algum curso. Sim. Para a gente não passar um dia dentro eu passei de 1 hora e aí não salvou a live. Então, rapidinho, gente, ó, um dos maiores benefícios, né, desse rolê todo que a gente estava conversando, que eu recebi desse momento de parar, né, foi a melhora do meu relacionamento com meu pai. Tinha muito problema de relacionamento com meu pai e o motivo da minha raiva era o relacionamento com meu pai. Então, a partir do momento que eu resolvi isso, através do momento de parar, e a coisa foi acontecendo, uma coisa atrás da outra, pela primeira vez, alguém que eu sempre ouço falar que foi pela constelação familiar, no meu caso não foi porque eu parei, e aí fiz todo o movimento de descobrir a minha essência, a minha espiritualidade, que eu resolvi meu problema com meu pai. Então, gente, o maior benefício para mim foi esse, mudou muito a minha vida. Hoje eu não sou mais treteira, fujo de briga e tenho uma vida completamente diferente, não fico tão doente assim. Ainda tenho os risquezinhos, né? O único problema que eu tenho hoje em dia é a asma, fora isso, eu não fico mais doente. Então, meus amores, deixo aqui um beijo para vocês, tá? Meu Instagram é o @conecte, me segue lá. E lá eu faço os movimentos que eu já falei para vocês, trabalho com Tamiana, Despertar de Luz, e agora estou lançando o projeto aí, Vivenciando Mandalas. Né? Essa daqui foi eu que fiz, e aí eu estou trazendo para vocês vivenciar aí, passar pelo processo da mandala e ter uma mandala feita com a sua própria energia. Então, meus amores, muito... fala... Não, eu referendo porque lá na Unipaz eu tive um final de semana com as mandalas, com a Margarete Antônio, e é muito transformador. É muito transformador. Recomendo. Então, meus amores, gratidão, Edu, gratidão, gente. Um grande beijo para vocês. Uma ótima noite. Edu, muito obrigada. Obrigado para ti, querida. Um grande abraço. Depois vamos conversar para fazer algumas trocas. Eu gostei dessa linha nova aí. A gente vai citar uma vida passada também. De repente vai mexer um pouco nessa questão da asma, tá? Muita sintonia do passado nessas questões respiratórias. Pessoal, gratidão a todos e a todas aí. E um grande beijo aí no coração.